Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, hoje nós estamos neste domingo, dia 14 de março de 2021, estamos aí no quarto domingo da Quaresma e caminhamos já para a Semana Santa daqui a um pouco. Peçamos a Deus que nos acompanhe e nos abençoe. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 3, versículos de 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, viu? Porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na carta aos Efésios, capítulo 2, 4, nos diz o seguinte: Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos por causa dos nossos faltas, Ele nos deu a vida com Cristo, e por graça que vós sois salvos. A graça nos salva. Viu? A graça é um tema interessante na teologia, e o Tratado da Graça é muito bonito. Porque a graça é de graça, a graça é de graça, a graça da vida ela é de graça, né? Deus nos dá a vida, apesar que a gente é caro, né? É caro nascer, é caro viver, é caro morrer, dá trabalho nascer, dá trabalho viver, dá trabalho morrer, viu? Mas a vida ela é um dom de Deus, e aí nós buscamos cada vez mais dar um sentido para esta vida, dar uma razão para esta vida. A vida não tem um sentido só, não tem um propósito só dentro da particularidade, mas tem um propósito dentro daquilo que é o mais amplo. O que é viver? Viver é aprender a amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. É o mandamento do amor que Deus nos dá, é o mandamento do amor que nós temos. E é claro, nessa lógica do amor, nós vamos analisando o mundo e vamos olhando para este mundo e constatando aquilo que está ligado à realidade do amor de Deus e aquilo que não está ligado à realidade do amor de Deus. Por isso, o Evangelho que nós temos hoje, que acabamos de ouvir, tirado de João, faz parte de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos é um homem importante, mas é um homem que foi na calada da noite falar com Jesus por medo, mas é um homem em busca de alguma coisa, é um homem que deseja alguma coisa. Então nós temos aí primeiro Jesus dizendo, fazendo uma comparação entre ele e Moisés, viu? Moisés, diante de um ataque de serpentes, Deus deu uma serpente para Moisés e todas as vezes que ele levantava, viu, a serpente ou o bastão de serpente, a pessoa era curada. E aí Jesus diz, o homem também, o Filho do Homem, será levantado, para que todos que nele crê, que todos que olhem para o crucificado sejam curados de suas feridas, suas dores, suas culpas e daquilo que nos estraga a vida. Por isso Jesus faz essa comparação dizendo para Nicodemos, olha, temos uma experiência de fé de Moisés. Deus deu uma serpente para ele de madeira e toda vez que ele levantava essa serpente, a pessoa era curada da sua ferida, da sua mordida de cobra. Da mesma forma, o Filho do Homem será levado, possivelmente levado na cruz, e todo que nele crê, viu, vai ter a vida eterna. Então, quer dizer, Moisés oferecia a cura da doença, e Jesus crucificado nos oferece a vida eterna. É uma contradição? É, porque o que você encontra na cruz? Alguém morto.
Você encontra na cruz alguém sofrendo, alguém angustiado, alguém com abandonado por Deus, mas ao mesmo tempo alguém preocupado com a mãe, com o discípulo amado, perdoando um ladrão arrependido, mas não deu nem um pouco de atenção para o outro. Quer dizer, nem todo mundo tem salvação, nem todo mundo vai ter atenção de Deus. Um ladrão se arrependeu na hora e Jesus acolheu, mas o outro está lascado, nem foi lembrado. Então, o Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas que tenha a vida eterna. Viu? E aí ele coloca, por que isso acontece? Acontece porque Deus resolveu dar uma declaração de amor à humanidade. Mas a declaração de amor de Deus, ela é absurda, é coisa de gente doida, né? Quer dizer, alguém que tem um filho primogênito, oferece esse filho ao mundo, e aí vem outro contexto que para nós é complicado, mas a gente nem sempre percebe. É Jesus dizendo que a missão dele não é condenar o mundo, a missão dele é salvar o mundo, é fazer com que as pessoas se salvem, não se estraguem, é chamar as pessoas à conversão. Por isso, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Jesus Cristo é para a salvação, não é para a condenação, não é para julgar, não é para gerar sentimento de culpa em você, não é para apontar os seus pecados, até porque isso não precisa, viu? Todos nós temos consciência dos nossos pecados. Todos nós fazemos uma maldade sabendo que estamos fazendo uma maldade. Quando você se comporta mal no trânsito, você sabe que está se comportando mal. Quando você trai a sua família, você sabe que está fazendo mal. Quando você tem uma postura desonesta economicamente, você sabe que está fazendo isso. Por isso, a missão de Jesus é salvar o mundo. E o critério de salvação é crer nele. Viu? Crer nele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque as suas ações eram más. O que o João faz? João volta lá em Gênesis. Qual que é a primeira palavra que Deus faz ao criar? Faça-se a luz. Quando se faz a luz, aí sim existe um momento em que tudo fica mais claro. Quem está nas trevas está desorientado. Alguém movido pela raiva, pelo ódio, pela ganância, pelo ciúme, é alguém que não enxerga, é alguém que perde a noção das coisas, é alguém que entra no mundo das trevas, aí faz bobagem. Quem está iluminado, então Deus apresenta a luz, mas tem gente que prefere as trevas, porque são maus. Tem gente que prefere as trevas porque são maus. Tem gente que prefere defender Deus com violência, e Deus não precisa de ser defendido com violência. Tem gente que defende a sua fé com violência, mas quem tem fé não é violento. E aí a gente vê esses movimentos, muitas vezes, de fanatismo dentro da igreja, de alienação, de falta de consciência de que, na lógica do amor, eu não preciso agredir o outro e nem condenar o outro que não tem a mesma fé que eu. O difícil também é quando a gente tem que enfrentar um mundo religioso que pensa no poder. Geralmente os mais conservadores, eles não pensam na misericórdia, na bondade, eles pensam no poder, na lógica do poder. Quando a gente encontra esses grupos mais radicais, esses grupos mais conservadores, eles querem o poder, eles não querem necessariamente servir, porque quando você quer servir, você não se importa se o outro pensa diferente de você. Você pensa em fazer o bem, você pensa em fazer as coisas corretamente. Então Jesus coloca, o seu julgamento é esse, há uma luz, mas tem gente que não quer saber da luz. Tem gente que não quer saber de refletir, tem gente que não quer saber de se converter, tem gente que não quer saber porque são maus, são maus. E termina dizendo, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aí olha, quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Essas coisas são muito bonitas, porque isso nos questiona muito. Nos questiona muito sobre o que nós buscamos.
nós buscamos a luz e as trevas. Nós buscamos a luz, mas me mostra se você realmente está buscando isso. Você está prejudicando alguém? Eu me vinguei de fulano. Economicamente você é honesto, você paga suas dívidas, você paga seus impostos, não, a gente só nega um pouquinho. Você trata bem a sua família? Eu tenho um amante, viu? Você respeita os outros no trânsito? Nem sempre. E você diz que você quer a luz, mas você está agindo com quem está nas trevas, porque as suas atitudes são más. As suas atitudes são más. Viu? Que é diferente quando a gente... É muito interessante essas coisas, porque uma coisa é discurso. Uma coisa é discurso. Uma coisa no mundo que nós vivemos é aquilo que a pessoa fala. E outra coisa é aquilo que a pessoa é, aquilo que ela faz. Existe gente que vive na luz, por exemplo, na nossa paróquia, que elas não fazem discurso, mas você olha a vida, a postura delas, dessas pessoas, você percebe que essas pessoas, elas vivem procurando fazer o bem, elas vivem procurando fazer aquilo que seja iluminado, elas vivem tentando evitar o mal de todas as formas, elas vivem pensando no bem do próximo. Viu? E aí Jesus, através de João, vai dando essas pistas. Olha, a função do Filho de Deus, isso está dentro do contexto de diálogo de Jesus com Nicodemos. A função do Filho de Deus é oferecer a luz, é salvar, é oferecer a luz. Deus fez a luz para colocar ordem no caos, e ali começa a origem da criação. E aí João pega a referência da luz, que é a primeira coisa que Deus cria, para poder nos orientar e nos dizer, olha, você vai caminhar em direção às trevas ou você vai caminhar em direção à luz? Qual que é o critério disso? Se você caminhar em direção à luz, as coisas que você fizer, elas vão aparecer. E aí, se elas aparecem, você vai perceber que elas são feitas em Deus. Aquilo que a pessoa faz é feita em Deus. Quando você faz um gesto de caridade, quando você preocupa em fazer o bem ao próximo, você vai perceber que você está fazendo isso em Deus. Por isso a minha prece hoje é que nós sejamos homens e mulheres da luz, homens e mulheres que pensem na luz. E nós não estamos falando em questões afetivas, morais, que as pessoas dão muita atenção a esta realidade, nós estamos falando em conduta de ética mesmo, em conduta diante do mundo em que nós vivemos, de como você se comporta em qualquer ambiente em que você está, como você se comporta em qualquer situação em que você enfrenta. Quando as pessoas olham para você, elas encontram trevas ou encontram luz? Encontram condenação ou encontram salvação? Quando as pessoas olham para você, o que elas encontram? Porque a gente, quando olha para Jesus crucificado, levantado, eu vou encontrar um símbolo, alguém na fisionomia de morto, mas que vai me dar a vida eterna. A vida eterna. Que vai me dar a vida plena, além daqui. E aí nós somos convidados a olhar essas realidades da vida. Por isso, crer em Jesus significa, mesmo eu estando olhando para um crucificado morto, eu sei que aquilo ali está me levando para a vida eterna, está me levando para a plenitude da vida. Então a minha prece é que a gente possa olhar para Jesus crucificado, encontrar nele salvação, encontrar nele luz e que a gente não esteja mergulhado no mundo das trevas, em que a gente só pensa no eu, incapaz de pensar naquilo além do eu. E toda pessoa que pensa no eu, esqueceu a dimensão comunitária, esqueceu a realidade de um Deus nosso, de um Deus nosso, de um Pai nosso. Por isso que nós, no exercício da fé, encontremos paz e alegria. Que Deus ilumine e abençoe a todos nós. Um abraço e até mais. Bom domingo.